o Viagem Gastronomia, ele não é só um programa de comida e de viagem. Quando a gente vai viajar para uma cidade, você está falando de comunidade, você está falando de pessoas. A gente entender o que a gente come é uma forma de... É cultura, né? É cultura. E para mim, gastronomia, além de cultura, é uma forma de amor. A gente foi para Lima agora e foi muito interessante. Eu fiquei em Barranco. Todo dia eu ia caminhando pro trabalho. O que eu descobri de lugar novo, o que eu fazia? Eu saía meia hora antes, eu tomava o café da manhã do hotel, aí depois eu fazia exercício. E no caminho eu tomava um café em algum lugar diferente. Essa vivência você só tem quando você tem tempo. Eu tinha tempo na gravação? Não. Falei, eu vou acordar antes. E você vivenciar. Então eu encontrei um monte de coisa legal. Descobri uma rua cheia de café. E um dia eu fui passear com a Pia Leon, eleita a melhor chefe do mundo do COI, esposa do Virgílio do Central. E ela me levou nessa rua que eu já tinha passado. Então esse tipo de coisa que você... É treinar o olhar. Mas você consegue adaptar a viagem para criança. E é muito importante as nossas crianças conhecerem o Brasil. A gente precisa fazer isso. Oi, gente, bem-vindos a mais um episódio do Dois Não Pode, comigo, Augusto Pinto. E comigo, Juliana Mansur. E, Ju, qual é o prato do dia hoje? Tô com fome. Hoje vamos falar de muitos pratos, de muitas viagens, de muita coisa legal com essa querida, obrigada por você ter vindo, Daniela Filomeno. A Daniela foi recentemente indicada ao Prêmio Europa de Comunicação 2024, conhecido como o Oscar dos Jornalistas de Viagens no Brasil. Uau! Ela é publicitária, jornalista e comunicadora, atuando como colunista de estilo de vida, gastronomia e turismo. Atualmente é apresentadora de televisão do canal CNN Brasil, à frente do programa CNN Viagem e Gastronomia, já na 8ª temporada de gravação e que é exibido aos sábados em horário nobre das 22 horas, com reprise aos domingos. Quem nunca viu, veja, que vocês vão amar. Bem-vinda, Dani, muito obrigada, viu? Muito obrigada por ter aceito. Obrigada, Augusto. Gostei da biografia, não sei quem escreveu. Você viu? Mas tá bonita, tá bonita. Conta pra gente, Dani, primeiro de tudo, quem é a Dani na fila do pão e como a Dani virou uma pessoa que trabalha com aquilo que a gente sonha trabalhar, né? Às vezes as pessoas me perguntam se eu tenho o emprego dos sonhos, eu falo, eu acho que eu tenho. Mas eu trabalho muito tempo em escritório. Eu trabalhei uma vida inteira, mais de 20 anos como comunicadora. Trabalhei em assessoria de imprensa, trabalhei em empresa. E todo esse tempo, viagem e gastronomia era meu hobby. Era onde eu guardava as minhas dicas. Eu sou extremamente disléxica e não consigo decorar nada. Então, era a minha forma de organizar e guardar as dicas. E com o tempo, o Viagem e Gastronomia começou a tomar um corpo. Eu comecei a escrever colunas, comecei a escrever matérias. Ele ficou um tempo na Forbes, ele ficou um tempo no UOL, no Glamorama. A gente estruturou isso como um site. E quando eu tive a minha primeira filha, eu decidi sair da vida corporativa e tirar um ano sabático. Nesse ano sabático, o Viagem e Gastronomia cresceu muito. E aí eu olhei e falei... Mas ainda não era um programa. Não era um programa. Era um site de notícias. Só. E aí ele ficou quase mais uns 8 anos. O Viagem Gastronomia vai fazer 20 anos. Nossa, já. É muito que tempo. Tem esse site. Nossa, eu assisto há muito tempo. Mas eu achava 10 anos. O site de notícia tem, o Instagram a gente criou assim junto com o Instagram. Mas quando a CNN chegou no Brasil, alguns meses depois, eles me convidaram para levar todo esse conteúdo do site para a CNN, montar como se fosse o CNN Travel lá fora, que é muito famoso, montando via Viagem e Gastronomia. 3 semanas depois, eles me chamaram de novo e falaram, não, a gente vai fazer um programa de TV. Eu falei, não, eu sou de bastidor, a minha vida inteira eu fui de bastidor. Falei, eu não vou pra frente da TV falar, eu tenho pavor de câmera, não vou. E eles, não, pega e faz igual stories, sabe isso que você faz no Instagram? É só isso. Me enganaram. E é esse que temos já mais do que... Passamos já de 100 episódios gravados e comecei a gravar a 9ª temporada do Viagem e Gastronomia. A gente começou essa semana. Mas é isso, o Viagem e Gastronomia, ele não é só um programa de comida e de viagem. Quando a gente vai viajar para uma cidade, você está falando de comunidade, você está falando de pessoas. A gente entender o que a gente come é uma forma de... É cultura, né? Cultura.
A gastronomia é cultura. A minha família é mineiro com italiano. Olha a bagunça. Que delícia, hein? Tudo acontece na boa. mesa. Coisa Mesa boa. farta, comida. E para mim, gastronomia, além de cultura, é uma forma de amor. Então, Bacana. o site, hoje o programa, traduz muito o que eu vejo de experiência através da comida, viajando. Deixa eu fazer uma pergunta genérica para a gente começar de cima, né? Eu sou teu público aí há muito tempo. Eu adoro Ai, comer, que bom. adoro beber, então Bora assisto o comer, beber, programa. viajar. Só que eu não tenho muita prática de assistir televisão. Eu vejo tudo no YouTube. Então, seus programas eu assisto na TV, mas no YouTube. E o que eu percebi é que você tem uma linguagem que é muito adequada para consumo via YouTube, via internet, né? Apesar do programa ser um programa de TV aberta. É uma coincidência ou vocês bolaram alguma coisa que já fosse palatável para quem consome pela internet? Então, como eu não sou de TV, eu não era de TV, o programa, ele traduz muito a minha personalidade. Que é, eu sou uma pessoa que gosto de ver o destino de forma leve. Viagem, muita gente... Eu comecei a escrever também, porque todo mundo fala assim, Dani, tem que fazer isso. Se você for para Roma e não fizer isso, você não foi para Roma. E eu sempre busquei coisas diferentes. Além do tradicional, eu faço o turístico também, eu gosto de ver o Coliseu. Assim como São Paulo, a gente vai nos melhores restaurantes, mas eu gosto das descobertas, que é o que a gente chama hoje de curadoria. E nisso, eu criei minha própria linguagem. Eu não acho que... Não tem preparo. Né? A CNN, ela é um canal, é uma TV paga, né? É um canal fechado. O YouTube, ele é um canal aberto, mas a gente está na Samsung TV, a temporada está na Amazon Prime, tem uma distribuição muito grande. E quando a história é leve, a gente trata de um assunto que é gostoso, todo mundo gosta de viajar, todo mundo come. É uma premissa que a gente tem para sobrevivência também. Então, quando você traz uma história por trás disso, o tema fica mais gostoso de ouvir. Então, talvez seja isso que se encaixe tão bem no YouTube. Muito bom. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu sempre falo que, assim, quando você vai a primeira vez para um lugar, você tem obrigações turísticas. Dá pra você ir para Paris e não ver a torre, não ir no Louvre, não ver o Arco do Triunfo. Quando você começa a ir outras vezes, você começa a viver mais o local. Tipo, acordo, vou ver o que eu quero, paro para tomar café ali, você não tem pressa. Você acha que é um pouco assim? Eu adoro fazer city tour. Quando a primeira vez que eu Mas vou é muito conhecer importante, a cidade... até geograficamente. Eu gosto de fazer city tour, eu gosto de saber a história de onde estou, entender a relação de gastronomia. Eu gosto de guia. Eu contrato guia. Um guia bom é difícil ainda, né? Não, eu acho que não. Quando você tem um grupo bom, vocês têm que entrar... Eu tenho um grupo muito legal chamamos Travelholics, que a gente se indica a guia. Ai, que legal. É muito bacana, que funciona. Mas quando você... encontra um bom guia que conta a história, ele te envolve. Eu gosto de entender o cenário político. Eu gosto de... É história mesmo. E aí você vai desdobrando. City Tour eu gosto. Eu não entendo das obrigações. Mas eu também, por exemplo, eu fui para Budapeste, eu quero conhecer o parlamento. Não é obrigação, a gente quer. A gente quer. Faz tempo que eu não subo na Torre Eiffel. Meus filhos pediram pra ir. A gente quer ir pra Paris e quer ver a Mona Lisa. Vamos lá, vou levar os pequenininhos pra ver a Mona Lisa. Mas isso que você me disse, de viver o lugar como um local, me atrai muito. Então eu sempre mesclo. Né? Eu tô num carro, eu pergunto pro motorista onde ele gosta de comer. Sempre. O guia, onde você leva a sua família quando vem pra cá? Eu faço esse equilíbrio da viagem para que não fique a coisa totalmente turística e a coisa local. E mercados. Amo mercados gastronômicos. Eu entro no supermercado mesmo, adoro. Se tiver feira livre, eu vou olhar lá, cheirar o que tem de legumes, entender as frutas diferentes. Tem um misto. Mas eu gosto, acho que conhecer o básico, o city tour, a história, faz parte. Eu acho que o que vocês duas estão falando, a gente poderia definir como vivenciar. Talvez a primeira visita a um lugar é para ver, é para visualizar. A partir da segunda, quando você faz uma imersão, você tem que vivenciar o local. Viver como motorista, tentar pensar como guia e tentar pensar como você, Dani, o que você gostaria de vivenciar
naquele local, que eventualmente é diferente de mim. Eu chamo de experienciar. Melhor ainda. E eu não espero a segunda visita. Eu faço Você já misto. vai de cara. Eu faço misto. Eu gosto de equilibrar. Mesmo se for apressada a viagem. Eu não faço viagem apressada. Aí pronto, chegamos. Né? Chegamos na Mas fórmula. sabe como eu descobri isso? Eu fiz uma viagem, a gente estava batendo um papo antes sobre viajar só com os pais e os irmãos, né? Na minha casa a gente chama de formação original, que é essa coisa de voltar à infância, né? De brigar com meu irmão, brigar com a minha irmã. A gente fez uma vez uma viagem de 20 dias pela Europa. Meu irmão morava em Londres, a gente teve que resgatar porque ele não queria voltar, ele tinha que voltar para a faculdade. E a gente foi lá em Londres, buscou meu irmão e fomos viajar 20 dias pela Europa. Era a primeira vez que viajava a formação original, a gente quis fazer uma coisa mais rápida, vários países, várias cidades, viajando de carro, pulando de lá para cá, para lá. Quando eu voltei, eu revelei todas as fotos. Eu tava com um bolo de foto revelada, caiu tudo no chão. Eu não conseguia montar cidade por cidade. Quando eu olhei aquilo, me deu um clique. Eu falei, eu nunca mais vou visitar um lugar que eu não consegui o suficiente para absorver. Principalmente Veneza, né? Veneza, a quantidade de igrejas que tinha em Veneza, a gente entrava de igreja em igreja. Foi muito divertida a viagem. Mas isso me deu um clique de viajar menos 20 lugares, dias, 4 países, não sei quantas cidades. Não dá mais. E aí eu prometi que nunca mais eu ia fazer uma viagem, o nunca é muito grande, né? Às vezes a gente faz, né? Principalmente agora em gravação, né? Mas para uma viagem de férias que eu ia fazer tudo mais devagar. Mesmo que a gente faça mais cidades, mas eu ia ter tempo de absorver, né? Não entupir a agenda no nível que meu cérebro não consiga entender o que eu tô fazendo. Mas olha, uma cidade como Londres, Paris, Roma, você pode ficar 10 dias e se ocupar. Como é que você filtra o que vale a pena para o tempo que você tem? 3 dias, 2 dias, o que seja. Eu não deixo só 3 dias, né? Eu começo a esticar mais. Eu vou dar um exemplo de Budapeste, que foi uma cidade que foi a primeira vez que eu fui e tem muita coisa para fazer. Eu fiquei 5 dias. Eu tento esticar um pouco mais. Eu tirei outras cidades, eu poderia fazer o interior da Hungria, a gente poderia fazer mais vinícolas, eu tirei. Paris, Roma, Londres, são cidades que eu já conheço, já fui muitas vezes. E eu deixo o tempo livre para não fazer nada. Então, às vezes eu vou lá para você falou, né? Eu vou para uma eu marco só o restaurante. Só, e restaurante para mim, eu já reservo o restaurante. E o resto é bater perna. Nós fizemos exatamente isso ano passado. Paris tem uma coisa que eu adoro fazer. Eu marco o restaurante. Dá 4, 5 quilômetros andando até lá. Eu vou andando. Mas guarda assim, 3 horas andando. Aí descobre um café, descobre um lugar. Eu vou caminhando. É um tempo que aí você pode entrar na lojinha, você pode entrar no mercadinho. Que você, não, tem que chegar para a reserva. Ou seja, né? Você não filtra, você descobre. Mas restaurante eu marco. Hoje em dia você não consegue nenhum restaurante bacana. Sem marcar. Mas eu deixo também a agenda livre, porque eu bato o olho e falo, isso aqui é bom. Eu tenho um olhar para restaurante que às vezes erra, mas muitas vezes eu acerto. Então eu gosto de fazer descobertas em bairro. Que é muito legal, muito legal. A gente foi para Lima agora e foi muito interessante. Eu fiquei em Barranco. Barranco é um misto de Vila Madalena, né? Um bar muito boêmio, mas também muito do dia. Tem muitos cafés, galerias, lojas. Todo dia eu ia caminhando para o trabalho, porque o Central fica lá, o COI fica lá, o Isolina também. O que eu descobri de lugar novo, o que eu fazia? Eu saía meia hora antes, eu tomava o café da manhã do hotel, aí depois eu fazia exercício, e no caminho eu tomava um café em algum lugar diferente. Essa vivência você só tem quando você tem tempo. Eu tinha tempo na gravação? Não. Falei, vou acordar antes. E você vivenciar. Então eu encontrei um monte de coisa legal. Descobri uma rua cheia de café. E um dia eu fui passear com a Pia Leon, eleita a melhor chefe do mundo do COI, esposa do Virgílio do Central. E ela me levou nessa rua que eu já tinha passado. Então esse tipo de coisa que você... treinar o olhar. Porque senão a gente faz tudo muito rápido. Porque raramente você vai descobrir isso num guia de internet, qualquer coisa assim, né? Você pode até descobrir pesquisando muito, mas é tão gostoso você bater o olho, ver um lugar charmoso, caminho, né? Entrar e fazer uma descoberta sua. É muito legal isso. Eu vou te contar uma história de descoberta que é muito divertida. Eu estava com meu filho há mais de 20 anos, ele era adolescente.
Nós estávamos na Chapada Diamantina. Naquele esquema, você vai, para no vilarejo, o cara leva a tua mochila pro próximo e vai andando, né? E são vilarejos minúsculos, uma rua, né? E num desses a gente parou para almoçar e o guia falou, olha, vocês têm que comer o pastel da Dona Mariquinha, vai. Aí você vai, bate na janela, Dona Mariquinha abre a janela, vocês querem pastel? Eu vou fritar. Queremos. Quais os sabores são? Não tem sabor, só tem um sabor. Pastel de cactos. Olha isso. E era uma delícia, meu. Não precisa dizer que teu irmão não comeu nada, passou fome esse dia, né? Pastel de cactos da Dona Mariquinha não existe em lugar nenhum. Não existe em lugar nenhum. Você tem que ir lá e descobrir, entendeu? Falando na Chapada, eu acho que a gente poderia dar uma ordem para todo mundo. É obrigatório o brasileiro visitar uma das Chapadas, né? Que é isso no Brasil? É uma viagem de natureza, é uma viagem de gastronomia, é uma de viagem contemplação, de trilha. Né? É muito bonito. É bom. Eu conheço 2 Chapadas, mas eu quero conhecer andar, né, todas. Eu levei minhas crianças pra Chapada dos Veadeiros. Anda menos, né? Criança pequena anda, metade você anda, metade você carrega no colo, né? Não é assim. Mas você consegue adaptar a viagem para criança. E é muito importante as nossas crianças conhecerem o Brasil. A gente precisa fazer isso. As pessoas priorizam fora do Brasil e o Brasil tem muita coisa, né? Eu acho que aquela coisa, se é mais barato viajar para Cancún, eu vou para Cancún e não vou para Fernando de Noronha. É uma escolha, mas eu não concordo. Fernando de Noronha, eu já mergulhei no mundo inteiro, eu faço mergulho certificado e é um dos lugares mais incríveis do mundo para mergulhar. As praias são lindas. Fernando de Noronha é de uma beleza envolve que a gente tem que conhecer. O Brasil tem muito, né, de beleza natural e belezas diferentes, né? Explora pouco, né? A gente tem canyons no sul, a gente tem as chapadas, o cerrado, os biomas, Pantanal, Bonito, os lençóis maranhenses. Olha, não tem lugar que mais me emocionou que lá. A indústria do turismo, por que o Brasil não fica independente financeiramente? Tipo a Itália, que vive basicamente de turismo. Nós temos essa é uma pergunta não vou nem falar de $1 milhão, porque estamos falando de Brasil, mas é uma pergunta depende de muita coisa. Infraestrutura, você acha que é restrição? Mais do que falar do que a gente cobrança, porque tem que ter uma força política, tem que ter uma força regional. A gente precisa de uma cultura do brasileiro também viajar. Eu vou falar enquanto viajante, né? Não turista, não gosto de falar que eu sou turista, né? Viajante porque a gente gosta de contribuir de alguma forma. A melhor forma que a gente pode fazer isso é viajando. Enquanto a gente não valorizar e não viajar, a gente não contribui. O Viagem Gastronomia no programa na CNN tem me trazido uma coisa muito linda, coisas que eu não faria numa viagem tradicional, que é ter acesso a personagens, a pessoas muito especiais. A gente encontrar um chefe que faz uma comida, eu cozinhar uma galinhada específica na Chapada dos Veadeiros, você contribuir para a comunidade local através dessa vivência. E isso me abriu muito a cabeça, inclusive mudando a forma que eu viajo com a minha família ou de férias. Como eu posso contribuir de alguma forma no destino que eu estou? Isso Primeiro, é muito legal. Gente, a gente viaja o Brasil, eu vejo lixo jogado o tempo inteiro em Angra dos Reis. Meus filhos recolhem lixo da praia. É uma cultura que a gente tem em casa. Mas como que a gente pode estar no barco e jogar alguma coisa, né, no nosso destino? Como que a gente vai fazer uma trilha e deixar coisa no meio do caminho, arrancar a planta, levar concha de praia? Eu falo em casa, filho, se cada um levar uma concha, nós temos 1 milhão de visitantes nessa praia por ano. Gente, a gente tem 1 milhão de conchas a menos. É uma cultura que nós precisamos preservar os nossos destinos. Então começa com as nossas atitudes. Você quer ter a transformação? Olha no espelho e vê o que você pode fazer. Exatamente. Aí que é um misto. Difícil, a gente precisa de especialização? Precisamos. Nós precisamos de um turismo que fale mais inglês? A gente precisa para receber estrangeiros. Segurança também, né? Segurança não precisa nem falar, né? Porque isso bate forte no turista estrangeiro, né? O brasileiro nem tanto, sabe se virar, né? Não é só sabe se virar. Eu acho que segurança a gente precisa ir ponto. Para o brasileiro, para o estrangeiro independente. Não é uma coisa aceitável. Não é negociável.
Segurança, a gente quer se sentir seguro no nosso país. Então, isso é uma coisa... Eu nem entro muito nesse mérito, porque a gente quer segurança. Eu quero criar meus filhos num país seguro e a gente precisa disso, independente de turismo. Né? E qual foi o lugar mais incrível no Brasil que você falou, se eu tivesse que escolher qual é? Lençóis Maranhenses. Lençóis Maranhenses, olha lá, tá vendo? Olha, mais do que Noronha? Mais do que Noronha. E Os lençóis... A gente ia, né? Daí a gente achou que tava... Tem uma expressão que falam que não é que eles falam que é o maior deserto úmido e não existe deserto úmido, mas os lençóis, eles formam mais de 30 mil lagoas durante a época pós-chuva, que vai de maio mais ou menos até agosto. Eu já fui em outubro também para provar que é um destino que dá para viajar fora da temporada. Mas quem vai a primeira vez tem que ir na alta temporada. Você mergulhar naquelas lagoas de água doce, cristalina, andar nas dunas, comer a comida maranhense, né, arroz de cuchá, aquela coisa das patinhas de caranguejo. É uma riqueza gastronômica, cultural, mas de uma beleza que... Sabe aquela beleza que alimenta a alma? E fica em vários lugares, vai mudando de São cidade. 3 cidades... Né? Eu gosto mais de Santo Amaro do Maranhão, que é a menorzinha, mais perto de São Luís, porque é um turismo mais rústico. Barreirinhas concentra a grande maioria de pousadas e restaurantes, mas é um destino muito mais turístico. Você leva mais tempo para chegar nas dunas, é bem mais turístico. E Atins é um lugar tem muito kitesurf, muitos espanhóis, italianos, franceses que montaram pousadinhas e restaurantes lá. Atins é o charmoso, que você pega um barco, você sobe o Rio Preguiças, passa pelo Pequenos Lençóis e chega nesse oásis. Então, eu amo muito Santo Amaro do Maranhão. Eu amo muito, Santo Amaro e Atins. Mas quem vai tem que ir nos 3, ou não? Não tem que ir, né? Não, deve. Não precisa. Eu acho que você pode escolher. É que, exatamente por falta, Santo Amaro tem pouquíssima estrutura, é mais difícil de visitar, é mais disputado, tem pousadas mais simples. Mas você tem que entrar no clima daquele local, né? Eu entro no clima de qualquer coisa. Cada um veste o destino de uma maneira diferente. Até o cara que quer mais conforto, ele vai ficar em Barreirinhas, talvez. Ou não, ou quer mais rústico, vai ficar em... Então é pessoal, né? E tem boas pousadas em Atins, mas elas são mais caras. Se você quiser para uma casa Oiá, por exemplo, em Santo Amaro do Maranhão, são um programa 8 quartos. Ponto. Lindo. Né? Com tudo incluído. É caro, mas são 8 quartos, com todos os passeios, com tudo. Atins também tem excelentes pousadas, charmosas, deliciosas. Então, também vale a pena. É escolha. É equilíbrio, eu acho que o bacana do Viagem Gastronomia é a gente inspirar as pessoas a viajarem, principalmente o Brasil, e cada um adapta. Tem gente que gosta de investir em hotel, tem gente que não gosta de investir em hotel. Eu gosto de dormir bem. Eu também. Mesmo nas viagens. Eu gosto de comer muito bem. E comer muito bem não é só comer estrelas. Não. Né? Não é só Michelin. Eu adoro comer na barraquinha da rua, descobrir uma patinha de carne. Né? É qualidade. Também gosto. E como vocês escolhem os destinos do programa? É você? Você já era uma viajante antes? Eu sou uma viajante. Quem tem alma de viajante, eu nunca falo que eu vou explorar um lugar, eu falo que a gente vai desbravar. É uma coisa muito importante até pra gente mudar um pouco a nossa cabeça. Eu adoro viajar. E às vezes eu tô de férias num lugar, eu bato o olho e falo, isso aqui daria um belo programa. Ou aqui não dá, aqui é pra guardar, pra descansar e ficar uma semana sem fazer nada. Ou talvez a gente consiga transformar, mas eu gosto de escolher pessoalmente os destinos. Geralmente você já foi? Não, é um misto. E tem uma sequência, assim, dessa vez é só América do Sul, dessa vez essa temporada é só Brasil, essa temporada é Europa, ou é aleatório? Então, eu sou gêmeos com touro, né? Eu sou totalmente aleatória. Tá aleatório. Eu brinco que eu vou escolhendo e depois a gente conta a história. E no final, eu não sei como eu consigo montar um quebra-cabeça. Eles se encaixam. Mas eu lembro uma vez que eu ia estrear uma temporada de verão. E a CNN falou, Dani, como assim Islândia no verão? Tinha Islândia e tinha Groenlândia no verão. Não, é um destino de frio. Eu falei, mas Groenlândia, se você não visitar no verão, assim como a Antártida, você não visita. A Antártida não tem navio, acessa. Congela tudo. Você não acessa. Então, é um destino de verão. Só que com uma perspectiva diferente. Não tinha pensado nisso. Então, é
essa visão que a gente tem de turismo, de visitar, eu gosto de mostrar lugares que vão transformar a gente e quem está assistindo de alguma forma. E às vezes é só comer gostoso, como a gente gravou Lima agora. Né? Lima é uma cultura gastronômica que todo mundo vive. Teve uma união de chefes, tem uma união de chefes muito forte com o poder público, com o empresariado, que transformou Lima como uma capital mundial de gastronomia. Que São Paulo está caminhando por isso, São Paulo e Rio de Janeiro? Sim, mas a gente precisa de uma união maior, sem dúvida. Né? Para a gente olhar e falar como que a gente faz para colocar todos os restaurantes do Brasil no topo. Porque que são isso muito bons, né? Traz turismo. A gente já tem o Michelin. É Michelin. Não aguento mais, são os inspetores. Mas o impacto é gigantesco, sim, no turismo. Assim como a lista do 50 Best. Não, tem gente que só viaja pautando por essa lista e traz turista. Traz. Agora, você gosta do inusitado, né? Eu vi alguns destinos que você fez programa, tipo Botsuana, Islândia, Groenlândia. Não são destinos que as pessoas pensam mas assim. são de natureza maravilhosa. Eu sei, eu gosto de tudo. Eu gosto de tudo. Eu gosto, mas eu adoro um bom destino, o que chamam de exótico. Isso. Eu adoro conhecer novas culturas. Então, já fui algumas vezes para Tailândia, por exemplo, nunca gravei, eu quero gravar. Eu já fui para China, Austrália, já fui. Eu tenho minha melhor amiga mora lá, já fui 4 vezes, Austrália e Nova Zelândia. Nunca gravei. E eu gosto de ir para lá, né? Porque uma vez o Karnal me falou uma coisa na Tailândia, a gente se encontrou lá, e alguém falou, nossa, mas como eles são exóticos aqui. Aí ele falou, Dani, vamos somar a população Índia, China, do Oriente aqui, para você, no final, você vai ver que os exóticos somos nós. Exato. Né? Então, quem tem a cultura na minoria... Eles são muito espiritualizados, pelo que a gente percebe. Tem uma relação muito forte da comida com a religião, com a cultura, com a história. Né? Tem muitos países assim. Na Tailândia, por exemplo, é assim. E é lindo de se ver. É muito interessante. Você conhecer uma nova cultura é uma lição de humildade. Principalmente quando tem a religião muito forte. Se você vai para um país... como assim você vai para um país muçulmano? Durante 5 vezes ao dia, eles param para poder fazer uma devoção. E é lindo. É lindo. Arrepia escutar na Turquia, por exemplo, na Capadócia, né? As mesquitas. E é muito errado, muito complicado você julgar uma religião por atos de grupos extremistas. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Muito e você cuidado. Viajar... Você se obriga a desconstruir um pouco isso, né? A você abaixar a cabeça e falar, eu não sei de nada, e a gente não sabe de nada. Quanto mais a gente conhece de cultura, de história, a gente vê como... A gente é desse tamanho, olha o tamanho do mundo. E o nosso período aqui também é pequeno. Então, se a gente puder fazer isso de uma forma proveitosa e trazer uma cultura, história, incorporar isso no nosso dia a dia, é lindo. E você começou a gravar a 9ª temporada, você já sabe... tudo que vai ter nela ou não? Você vai escolher. Isso é Vamos lá, eu tenho um plano A, mas a própria viagem é dinâmica. E gravação eu tenho que ir com mas tudo marcado. Mas você tem os lugares base? Sim, esse aqui vai ter Itália, vai ter... Eu não posso contar todos, né? Mas eu tô indo pra Roma. Roma eu posso contar. Mas tá o primeiro programa de Roma? Nunca fez Roma? Nunca gravei Roma. Você vê, é um destino tão... conta de quantas vezes eu fui pra Roma. Eu fui pra Roma ano passado, eu fiz 10 anos de casada, eu fui com os meus 2 filhos e meu marido. A gente fez uma viagem, uma semana totalmente cultural. Eu não postei nada, olha que delícia, né? Nossa. A gente casou de novo lá, ninguém viu. Essa coisa de só comer cantina, só fazer... Eu brincava que a cantina mais nova ali já tinha 40 anos. E apresentei Roma para os meus filhos mais velhos, né, 8 e 10 anos, de uma forma histórica. E da forma que eles entendem. A viagem hoje está passando por uma transformação muito interessante, que às vezes as pessoas só viajam para postar. E eu tenho um exercício, eu tenho uma amiga minha que ela vai saber que... Eu tenho uma amiga que fala, você é a única pessoa que trabalha com isso, várias vezes você está viajando e ninguém sabe. Principalmente quando eu tô viajando a lazer. Eu posso até trazer uma matéria depois.
Até Mas escrever você sobre tá restaurante. vivendo o lugar mas eu e não consigo filmando. vivenciar. Você não tá vendo pela tela. Ou fazendo aquilo para postar. E o programa também me ensina isso. Eu não consigo gravar e postar. Eu não consigo estar aqui e estar com o celular na mão. Então, eu posto sempre atrasado. Eu faço o que dá. Não mostro o programa inteiro. A pessoa teve a sensação que viajou comigo porque é trabalho. Mas não é aquela obrigatoriedade de viver para postar. Isso... Pra mim é uma. Isso estraga a vivência do momento, né? Não acho. Se a pessoa precisa disso pra fazer, é isso. Mas eu não gosto de pautar a minha viagem por fotos. Eu vou instagramáveis. Não acho que é a premissa. Saem fotos lindas? Saem, mas é porque é a alma, é a cultura, é a história. E foi aquilo que a gente estava vivendo naquele momento. E aí você pega, por exemplo, essa viagem de Roma com seus filhos, que já tinham ido, eles estavam indo de novo. Você pega uma guia, você faz aqueles passeios todos com história, porque isso memoriza, né? Por exemplo, a gente teve em Roma ano passado, nessa viagem, como é que chama? Formação original. Formação original, e a gente levou vocês em lugares que vocês nunca tinham ido, várias vezes em Roma. Eu não sei se vocês passaram por esse problema, mas a formação original agora tá com uma rebelião na minha família, né? Meu cunhado que já tá há 30 anos na família falou que vai na próxima. Minha filha falou que história, eu também faço parte da família. A gente não tá conseguindo fazer a próxima viagem. Mas Roma, sim. Roma eu peguei uma guia especialista em criança. A gente fez uma caça... Era a Tereza? Não. Não, a Marina, maravilhosa, advogada, que no final a gente até roubou das crianças e ela começou a contar história, contexto político, que foi maravilhosa. E ela vai fazer pra mim o Viagem Gastronomia. Fizemos uma caça ao tesouro específica para as crianças. No dia que eles queriam, a gente foi fazer um recorrido de turismo, a gente fez carrinho de golfe. Olha que legal. Então, tem de Cinquecento, você pode fazer de Vespa. Eu não quis colocar as crianças na Vespa, mas a gente fez de carrinho de golfe, que cabia a família inteira. Eles tiveram uma noção, já conheciam, e aí quando eles explicaram pra gente, eu falei, o que vocês lembram de Roma? Agora, 1 ano depois. O meu pequenininho de 8 anos falou, eu lembro que o Coliseu é feito de Lego. Que legal. Só que de pedra. Porque elas são encaixadas. E a guia explicou isso. Uma outra guia explicou pra gente porque são encaixados, como Lego. Não tem cola, não tem cimento. E a minha pequena falou... Eu lembro que os romanos antigos eram bem bárbaros. Que mata o irmão, tudo que... E é uma história, eu falava, gente, é uma história censurada pra criança. E ela lembrava também das estrelas que tem no chão quando os judeus foram levados... E você encontra em Roma, estrelas no chão, significa que tinham famílias ali que foram levadas para campos de concentração. Isso não só em Roma, né? Tem em várias cidades, se for Mas minha filha viu lá e tem o nome e a data que a pessoa foi levada. Legal ela ter captado essa experiência. Ela tem uma sensibilidade, né? Tanto e a história também da loba, né? De Rômulo e Remo, que eles se apaixonaram e acharam o máximo. Aí a minha filha falava, eu aposto que um matou o outro também nessa história, porque eu não aguento mais essa história de romano antigo. Que é engraçado, eu falava pra ela, ameniza a história, porque todo mundo mata todo mundo. Eu nunca vi isso, né? Vai pro Coliseu, é isso. E essas guias lúdicas de criança são maravilhosas. Eu pego, quando eu vou e meu marido, eu pego a mesma guia que eu pego com os meus filhos, porque eu acho elas muito encantadas. Elas me encantam. Ju, deixa eu contar a história das minhas viagens com os netos. Ele faz isso é uma tradição de família. Com cada um dos meus filhos, só Quando o neto chega perto da adolescência, eu vou fazer uma viagem, eu e ele. Começou com o filho mais velho dela, que hoje vai fazer 17 anos, eu fiz com 9 anos, então faz tempo. E nessa viagem nós fizemos Roma e Veneza, com o mais velho. Falei, putz, o que eu vou fazer para esse moleque ficar estimulado, além de ver o Coliseu, tudo isso que é legal. Aí nós fizemos 2 experiências que marcou para ele. Uma, nós passamos uma tarde fazendo luta de gladiador. Escola dos Gladiadores. Foi a escola de gladiadores. Eu não consegui marcar. Eu entrei na arena para lutar com ele. É muito legal, mas a gente pegou uma escola fazendo e aí eles assistiram. Foi muito bacana. O nosso assistia e depois ele descia na arena, se vestia de gladiador e lutava. E o final do dia era o pai descer na arena e lutar com seu filho. No caso, fui eu lutando com o meu demais. neto. E em Veneza, nós fomos fazer máscara veneziana. Fazer a sua manhã inteira fazendo máscara. Aí ele sai com a máscara que ele fez. E o coitadinho esqueceu no trem. Perdeu a máscara no trem. Mas ficou a memória, Mas
interessante você falar de memória. Uma vez me questionaram que eu levei minha filha numa viagem muito pequena. E a minha filha pequena, eu brincava, enquanto amamentava, ela foi para o Japão, foi para Tailândia, eu não deixei de viajar, viajava tudo. Com 2, ficou um pouco mais complicado, porque eu fiquei com 2 bebês. Eles eram muito próximos. Mas ela sempre viajou. E viajou. Uma vez me questionaram que eu levei ela muito nova numa viagem. Que eu levei ela para Disney, muito nova. E eu falei, sei. Criança, você lembra de tudo que você fez numa viagem? Tudo não. A gente cria memórias. Cria memórias Eu lembro que são afetivas. Memórias afetivas. Com os filhos, a gente cria muito mais laços. Muito. Eu lembro da minha filha pequenininha gargalhando nos brinquedos de felicidade, que eu mal entendia, e eu chorando. Né? Mãe chora, né? Eu choro, eu me emociono muito com elas. A minha pequena, a primeira vez que ela viu os fogos, ela chorou de soluçar, porque ela tinha me visto chorando no brinquedo anterior, e ela não sabe a relação de chorar, de emoção. E ela abriu um berreiro num nível, e falava, mas eu tô feliz, mãe! Mas abriu um berreiro no nível que eu até ficava assim, calma. Teu olho até brilha pra contar essa história. Porque foi bonito. Então, a gente viaja para memórias. Para criar memórias. E a gente viaja para estabelecer conexão com quem tá com a gente. É totalmente diferente a conexão sozinho. De uma viagem e a conexão que você tem no dia a dia. É muito diferente. É muito diferente. Você concorda? Eu concordo. É muito diferente. Eu fiz o ano passado com o neto mais novo, o segundo dela lá. E é uma viagem, nossa, é uma viagem de carro. Viajamos 1.500 quilômetros, parques nacionais e tal. E os meninos viajam bastante, porque eles adoram viajar. E numa dessas viagens, a Ju perguntou... E aí, em janeiro, a gente estava viajando e eu estabeleci a regra que recolhe os celulares no jantar. Não pode estar presente, porque se tiver, eu só vou ver um negocinho e acabou. Tá presente. Né? Principalmente e aí, marido, eu crio assuntos que entretenham. Então, eu pergunto o que vocês mais gostaram do dia. E aí, numa dessas, eu perguntei qual foi a viagem da sua vida que você mais gostou. Com o meu avô. E eles viajam. Cria tudo, faz guia. Aí eu perguntei por quê. Ele falou, porque quando eu vou ter uma nova oportunidade de ir só eu e meu avô? Essa tensão, né? E é um nível de proximidade de viagem que a gente tem. A minha equipe, a gente fica muito junto. É a mesma equipe sempre. Vira uma família. E tem que respeitar, né? Você não vai fazer só o que você quer, não vai ser só no seu horário, não vai ser só do seu jeito, você vai achando um equilíbrio ali, né? Viagem a trabalho não tem dessa, né? Eu tenho que acordar, tenho que ir, tenho que estar inteira, tenho que não, sem dúvida. Lá. E é um desespero, que todo mundo fala, nossa, que delícia essa viagem. Você leva seus filhos? Aí minha resposta é, você leva seus filhos pro escritório? Falei, eu não, vou ficar louca. Falei, vou fazer o quê com uma criança numa viagem? Falei, não é lazer. Nem meu marido foi uma vez, eu falei, legal. Nunca mais. Eu acho que a gente tem que ir adaptando a viagem também. Essa viagem que eu fiz com o Bruno, eu achei que ia ser uma frustração, porque era uma viagem de bike. A ideia era parques nacionais para pedalar. Aí ele teve um problema no joelho e não podia, operou, rompeu o ligamento. Virou de carro. Virou de carro. Mas foi uma improvisação total e deu muito certo. Ele amou, 1.500 viajando para tudo quanto é canto. E eu entendo o que você está falando, porque eu faço semana de moda em Nova York. E aí, já fez quantas? 13. E aí eles queriam ir em setembro para a semana de moda. Eu falei, ok, mas então a gente tem que ter uma viagem que nós vamos ficar para Nova York curtindo até o dia do meu desfile ou depois do meu desfile, e antes ou depois eu tenho que fazer a minha viagem de trabalho, que não é essa, porque é um outro propósito, porque aí sim você tem que gravar, você tem que postar, tem correria, aí tem a foto. É diferente, então eu entendo isso que você está falando. Não, pra mim, não cabe criança na minha viagem de trabalho. Não cabe. Não tem, todas as vezes que meus filhos vão pro escritório... E nem o adulto, que você falou, meu marido foi uma vez e não foi mais. Ele ainda entende um pouco mais, né? Mas ele fica, você tá acordando muito cedo, você tá dormindo muito pouco. Você vai fazer tudo isso esse dia? Ele quer proteger, mas acaba... negócio, né, Dani? Meus filhos vão pro escritório, não é dia de trabalho no escritório quando eles vão. Eu não consigo parar, eu vou ficar imprimindo desenho para eles desenharem, eu vou dar atenção, vou explicar o que eu faço. Não é trabalho, né? Apesar de todo mundo achar, você come viagem para trabalho? Sim. Esse é o trabalho. Mas é legal as pessoas saberem disso. É um trabalho, apesar de ser o trabalho dos sonhos. Imprevistos, como a sua viagem, imprevistos acontecem muito. E a gente tem que ter jogo de cintura. Né? A gente tem que ter jogo de cintura, assim como muitas vezes eu tô na viagem, eu tô conversando com alguém e aí eu descubro uma coisa surreal.
Em Brasília aconteceu isso. Eu ia batendo papo com chefes, você tem que comer lá a porqueta desse lugar. Você tem que comer a porqueta. No quinto que me mandou lá no Lebiroski, eu falei, desculpa, eu vou ter que cancelar um restaurante, eu vou ter que ir lá. Falei pra equipe, não dá, lá é onde os chefes comem. Cheguei no restaurante pra gravar, tinha uma mesa com todos os chefes que eu tinha gravado. Nossa, então essas mudanças precisam existir. E dentro da minha curadoria, a minha equipe hoje me dá essa liberdade de eu criar dentro da viagem, porque viagem é isso. Quando você tá viajando com as pessoas, você vai descobrindo coisas novas. Não pode então ser tão eu marco um restaurante, né? Mas às vezes eu saio desmarcando tudo depois. E o turista tem que ter essa cabeça também, né? Eu lembro, vou te contar uma história que você vai lembrar. Nós chegamos em Milão, viagem de família também, colocaram a gente num hotel supostamente muito bom, que você tinha que entrar de lado para passar ao lado da cama. O banheiro, se você estava usando um que entrava, eu falei, não dá para ficar aqui, nós nem abrimos as malas, né? Aí saímos procurando, descobrimos um hotel que a janela abria para dentro da galeria Victor Emanuel. Maravilhoso. Conhece esse hotel? Você entra pelos fundos da galeria. Eu não lembro o nome. Que tem muitos é um boutique. É um boutique, pequenininho, um elevadorzinho. Mas nós transformamos o mico numa experiência inacreditável. Era um hotel maravilhoso. Sabe que em Milão aconteceu a mesma coisa com a gente, era suíte. Chegou lá, tinha um vaso no meio do quarto. Meu Deus. Um vaso! Foi numa dessas viagens de formação original. Olhei assim, eu falei... Só que a gente chegou assim 1 da manhã. Falei, a gente dorme, amanhã a gente vai atrás de hotel. Porque perrengue e viagem acontece muito. E é isso que eu ia falar, a viagem ela é tão afetiva que tem um monte de perrengue, mas você volta e você não lê como perrengue. Você lê como experiência. Faz parte. Você não volta da viagem e fala, nossa, a viagem foi terrível, porque choveu, tudo isso fica... Não sei te explicar. Sim. Você olha com outro olhar, entende? Mas viagem a gente também depende muito da companhia, né? A gente fala que a gente conhece a pessoa viajando. No meu caso, trabalhando, a minha equipe, a gente tem que se dar bem. Tem que se dar bem. Né? Porque é trabalho, mas é viagem. E é tudo muito intenso. A gente grava muito. Eu brinco que o pôr do sol não espera. A gente tem que gravar na hora do pôr do sol. Não dá pra atrasar. Mas a viagem, assim como a refeição, é uma celebração. Né? A gente à mesa, celebrando, dividindo, compartilhando. Então, compartilhando em espanhol, né? Lá vai eu acabei de voltar de Lima e ficar com a cabeça... Mas a viagem é isso. A viagem é a gente na mesa dividindo, celebrando. E a partir do momento que você está com pessoas queridas, muda a experiência. Muda a experiência. A viagem é a mesma coisa. Né? A mesa, às vezes você tá à mesa com uma pessoa que você ama de paixão, divertida, tudo, o vinho não é tão bom, a comida tá ok, mas é aquela coisa deliciosa, né? Tudo é companhia. E aí às vezes você indica aquele restaurante pra pessoa, ela vai, mas pra ela não toca igual, porque era o contexto que você tava lá. Mas aí eu tenho uma análise um pouco mais técnica das coisas, que é o meu trabalho, mas a gente lida muito, que é interessante, com gosto. É verdade. E as pessoas discutem muito comigo, e hoje em dia eu não discuto mais, porque eu falo, gente, eu gosto desse destino, é o meu tipo de viagem. O Viagem de Gastronomia, ele é feito de experiências, as minhas experiências. E eu posso gostar de um tipo de comida e você virar e falar, como assim você comeu um hot dog nessa barraquinha na rua? Eu gosto e eu vou comer. Nova York, você não comer hot dog na rua, você perdeu uma experiência da cidade, né? E você tem tanto a barraquinha em frente ao Demarque, que é o Jean Jorge que faz o hot dog, como também você tem ali uma na Quinta Avenida, ali perto do 58, que é tão incrível quanto. Você tem o gourmet. Tem que saber, né? Tem que saber. Eu vou comer alguns. Né? Vai comendo, tem né? Tem que comer alguns e vai criando critério. Às vezes eu pego e vou embora, e vai feliz, e é isso. Que é essa experiência muito de gosto. Agora, Daniela, alguns perrengues que a gente passa seriam evitáveis com o mínimo de planejamento. Eu ouvi você falar aqui, né? Eu gosto muito de comer, então eu deixo a viagem mais solta, mas o restaurante que eu gosto eu reservo antes. Que tipo de perrengue a gente pode evitar quando planejando uma viagem? Reserva de restaurante hoje, se você quer um restaurante muito importante, um restaurante muito disputado, se você não tiver reserva, você não entra. Se você... Uma atração... Como eu estou indo para Roma, Coliseu, Vaticano, os ingressos são com hora marcada, você precisa chegar na hora, é sempre aconselhável chegar antes porque tem fila e tem que marcar. Você vai chegar lá, não vai visitar.
o básico. Tem Mesmo gente, alguns passeios, né? alguns passeios você Se tem que... não eu planejar- quero ir na Pinacoteca de Brera em Milão, eu quero ver a Santa Ceia. Você não vai conseguir visitar se você não marcar antes. O mundo hoje, pós-pandemia, voltou o turismo de antes. Tem lugares que estão até mais lotados. A Fontana de Trevi, por exemplo, ela limita 400 pessoas por vez para poder visitar. Mas é bem agora. A gente teve lá começou um ano recente. atrás. Eu tive um ano atrás, não estava mais Mas deve assim. ser uma experiência muito melhor. Sem Mas dúvida. muito mais difícil de você conseguir. Mais difícil, mas Então, em conseguindo, muito mais agradável. Você tem um hotel. Mínimo planejamento. Eu não quero reservar hotel. Tá, você corre risco de não conseguir onde dormir. Então, tem coisas que você precisa se planejar. Voo de ida e de volta. Você não entra nos Estados Unidos se você não tiver voo de volta. Se não comprovar o hotel, a sua reserva. Na Europa, o seguro. O trem pré-comprado, né? O trem, sabe que trem, como tem de hora em hora, dependendo para onde você vai, acho mais fácil. Se você tiver flexibilidade também. Isso é uma coisa importante. Se você tiver flexibilidade de data, de dias, você consegue ajustar melhor. Mas o mínimo de planejamento, saber o que você vai visitar, acho que é o mínimo, né? Porque a viagem começa muito antes de você visitar o lugar. Você curte um ano. Você curte um ano, você curte a viagem. Minha mãe brinca que a festa... nem sempre é tão interessante quando juntar todo mundo ali, dando risada, se arrumando junto, gargalhando. Às vezes a festa, o antes foi mais... O esquenta, né? Foi melhor do que a festa. Viagem também é assim. Quanto mais você... dependendo do lugar, uma vez eu fui fazer uma viagem pro Oriente, eu contratei um professor, a gente foi para Israel. Eu fui para Israel e fui para Tailândia. Eu queria entender o sistema político, como funciona. Isso faz muito tempo. É legal você... Você aproveita muito mais a viagem. Muito mais. Você sabe que eu fiz uma viagem com os meninos, quando eles eram meninos. Nós fomos para Bonito. Meninos é a família, eu e meu irmão. Nós três. Que a gente não planejou. Minha mulher não queria ir, fomos nós três. Isso no tempo que você descia de avião em Campo Grande, pegava um carro e viajava umas 3 horas ou mais, né? Ainda assim, tá? Planejou mal, falei. Tem aeroporto em Bonito, mas o voo é mais difícil. Mas naquela época era surreal a dificuldade. Aí chegamos em Bonito e fui pro concierge, né? Falou, queremos os passeios. Buscar os passeios. Não, você não tem nada reservado? Você não vai visitar nada. Aí nós conseguimos alguns passeios... Bem secundários. E a grande atração era o Rio da Prata, que é o mais bonito de lá, com os peixinhos e tal. No penúltimo dia, alguém desistiu, nós conseguimos. Aí o resto da história você vai contar. E aí fomos jantar, e na mesa do lado tinha um pessoal do Japão. Era um japonês, tinham vindo do Japão para Bonito, para conhecer Bonito, e tinham cometido o mesmo erro. E a gente ficou muito comovido com aquela história. Ficamos ouvindo a história. Ele falou, para eles vai ser muito mais difícil voltar para o Rio da Prata do que pra gente. E a gente deu o Rio da Prata. Ai, que legal! Não, eles perguntaram pra mim. Pergunta se eu já fui pro Rio da Prata de novo. Não, mas a gente fez uma coisa muito legal, entende? Pai, nós podemos dar os nossos ingressos da atração para aqueles japoneses? Eu falei, olha... A decisão é de vocês. Vocês vão perder, talvez, o melhor da viagem, mas fico orgulhoso se vocês fizerem. Eles dois levantaram, adolescentes foram lá e deram... Que demais! Isso é uma coisa muito bacana. É o que a gente mais lembra da viagem. É o que mais lembramos da viagem. Isso e fazer xixi dentro da roupa, porque era muito frio, né? Nós somos no inverno. Água gelada, né? Agora, Bonito... É lindo, né? Incrível, eu quero. É incrível. Eu vou levar as crianças em breve. E você não achou muito organizado? Organizadíssimo. Muito. Todas biólogos as atrações. Cuidando. Eu já fui algumas vezes. E tem muitos anos, né? Ano passado, eu fui 2 vezes. Isso era para um evento de ecoturismo nacional. Para o Sebrae, importantíssimo, com todos os estados brasileiros, todos os destinos. E depois eu voltei para gravar, porque Bonito tem muitas atrações, mas tem uma comida do Cerrado muito rica. Delícia. A comida é muito boa. E tem chefes incríveis, né? O Silvio Trujillo, a Juanita, o Seu João. A comida lá... Apesar de ser um destino extremamente turístico, tem uma comida de identidade muito forte. Você tomou sorvete de gabiroba? Tudo, adoro. Eu adoro. Você nem sabe que tem uma sorveteria só com todos os sabores lá. E o Brasil tem muito isso. A gente fez uma série chamada Sabores do Brasil. Foi a primeira vez que eu só fiz gastronomia. Tudo que a gente fazia, todo
toda a organização, o foco era gastronomia. Chefes, comunidades, mesmo se tivesse um destino, tinha que trazer esse foco, esse ponto gastronômico. Pará, para mim, é o lugar que todo brasileiro precisa degustar. É uma identidade da culinária da Amazônia, do Rio, a mistura da Amazônia Atlântica. Tem ostras lá, tem peixes, tem raízes, e todo mundo tem orgulho e vive essa culinária. Teremos COP este ano lá, e é uma baita oportunidade que, já que vai acontecer, tem infraestrutura que está sendo criada, tudo, a gente apoiar. Porque é um potencial gigantesco dessa parte da Amazônia virar um grande destino turístico. E tem pouca visibilidade hoje, mesmo no Brasil. A parte da Amazônia que tem mais visibilidade é a do Amazonas. É a Amazônia, muito Novairão, que também é incrível. Também Novairão, mas Novairão é mais recente a visibilidade, você não acha? Não, tem mais de 10 anos já. Eu já fui primeiro, muito mais, porque antes tinha o Ariaú Towers, lembra disso? Não. Eu trabalhava na Zona Franca. Franca. Umas palafitas Era na a selva, época que eu trabalhava na Siemens, eu trabalhava na Zona Franca de Manaus, eu ia muito pra lá, e eu fui no Ariaú. Mas o Ariaú não sobrou mais nada dele. Antes ainda você sobrevoava, quando você sobrevoa o arquipélago de Anavilhanas, que é incrível. Isso eu fiz, de hidroavião. Eu falo, é o equivalente ao Lençóis Maranhenses na Amazônia, né? Porque ao contrário, esse arquipélago fluvial é o segundo maior do mundo, é surreal de lindo. Pra ir pra Novairão, que eu amo. Eu perdi as contas de quantas vezes eu já fui pra Anavilhanas. Agora, o Pará, você tem Alter do Chão. Você pode subir o rio Tapajós. Eu tenho muita vontade. É legal? O entorno, né? É um aquífero absurdo. Né? Que é um chefe ambientalista, e ele tem a Casa do Saulo ali à beira do rio Tapajós, que você experimenta essa culinária paraense. Ele tem um barco também que você pode subir o rio Arapiuns. E é turismo de comunidade. Você vai numa comunidade que faz a farinha e depois almoça com eles. Você vai no tabuleiro de tartarugas do Ibama e consegue depois almoçar com a família. Então você gera renda num turismo ideal que movimenta a comunidade, não tem nenhum tipo de... não é um turismo predatório, e você valoriza não só a região, o lugar. Gente, visitar é a melhor forma da gente contribuir com o Brasil, com o turismo brasileiro. Com certeza. E o turismo está diversificando, né? Por exemplo, o sul do Brasil era Gramado Canela, que agora já estão dizendo que o roteiro dos vinhedos está muito legal de se fazer, né? Você já fez? Fez um programa? Eu já gravei toda a região dos Vales dos Vinhedos. Bento Gonçalves. Eu já gravei Bento Gonçalves, Pinto Bandeira, Garibaldi. Você tem os canyons. Na região que fica o Fortaleza e Itambezinho, que você fica na divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina, que é Caxias, não é Caxias? Cambará do Sul e Praia Grande. Cambará eu desci aquela serra, até lá embaixo, até Torres. Mas quando você desce pra Praia Grande, que não tem nem praia, né, grande, é uma cidade pequenininha, né? Você faz um passeio de balão pelos canyons, que é surreal. Você pode fazer trilha. Eu vou com as crianças, tem trilhas menores. Mas pouco divulgado, você não acha? Isso merecia. Eu gravei uma das minhas primeiras temporadas, a primeira ou segunda temporadas lá. Tem muita gente que visita. É lindo lá, mas precisava ser mais divulgado. Eu visitei Itambezinho com 20 anos. Olha, tá tão lindo lá. Meu pai tinha um Fusca que deu uma batida, ele ia vender. Eu falei, pai, deixa a gente fazer uma viagem. Eu, minha mãe e meus 2 irmãos num Fusca. E descemos, estrada de terra, BR-101 de terra. Passamos lá por Jaguarão, entramos no Uruguai e voltamos. E nessa viagem nós descemos essa serra. Fomos no Itambezinho, aí fomos até... Mas era uma coisa de louco. O sul é muito rico. A região de vinhos, Pinto Bandeira, é a primeira região de espumantes com denominação originária fora do Velho Mundo. Você que gosta de vinho, mudando um pouquinho de assunto, como é que você vê o vinho brasileiro saindo digamos assim, do espumante, que nós sabemos que tem um espumante legal? Premiado. Mas já temos alguns vinhos tintos legais, brancos, tipo Guaspa, brancos. Fala um pouco disso. Eu vejo um grande potencial. E o mais interessante é que o vinho brasileiro, se você tentar falar, parece com vinho sul-africano, porque tem o Syrah, tem o Chardonnay, é muito parecido com uma região específica da França. Não.
o bacana do vinho brasileiro é que tem um sabor do terroir Brasil. Dependendo da região que você vai, é muito específico. A gente tem vinho agora na região de Campanha, no sul, crescendo bastante. Muitas vinícolas grandes, como a Miolo, por exemplo, tem vinhedos lá. A gente tem vinho, a uva, na Chapada, o estado de São Paulo na está Bahia. começando a surpreender, né? Os vinhos da Serra da Mantiqueira são maravilhosos. Além do Guaspari, tem outros Guaspari, legais tem o lá? Terra Nossa, tem muitos. Tem? Muitos. Com Tem o potencial Casatés. para vir a Casatés, concorrer pra mim, ali com os argentinos daqui a pouco, com os outros sul-americanos, chilenos. você acha? lá eles produzem muito, né? A quantidade de produção de terreno, a concentração que tem O na Casatés produção. que você falou é uma produção limitada, não é? Eu Muito tô fazendo limitada, mas o confusão. Casatés Você tem pra que mim reservar para comprar. Tem que fazer a né? locação, mas o Casatés para mim é uma das apostas, assim, que vai ser um dos melhores daqui da região do Sudeste, é uma aposta. Você pode ir para Chapada e ir na Vinícola Uva. Olha que coisa linda. Você tem produção em Pernambuco, a gente tem produção no Brasil inteiro. E mais do que... Eu acredito muito no vinho brasileiro, eu acredito muito no turismo, no enoturismo. Eu amei fazer o Vale dos Vinhedos, a Serra Gaúcha, e eu não vejo hora de voltar para lá. Restaurantes, degustações, hotéis charmosos, a quantidade de coisa para fazer lá. Sabe quando você vai para um lugar e você fala, caramba, Não sabe, um precisa mês? nem ir para Gramado. Não Dá precisa para nem- ficar só Dá no... para ficar só lá. Dá para ficar, fiquei uma semana Meu e marido ficaria ia um amar. mês. Faz Vai. tempo que eu estou convidando vocês estão E tem rebarbando. vinícolas pequenas, gente fazendo vinho natural de super qualidade. Era dos Ventos, um vinho excepcional. Vinhos de late harvest. Você começa a Miolo acabou de fazer um vinho embaixo d'água, né, no mar. Como é que é isso? Eles fizeram a produção do espumante, depois mergulharam um tempo. A maturação subaquática. E tá aí, eu vou experimentar, tá lá na minha casa. Eu tô louca Olha. pra abrir a garrafa. Curioso. E quanto mais, né, dizem, né, que o vinho você precisa de muita paciência, de tempo, de dinheiro e um pouco de loucura para poder fazer. O que põe um pouco de loucura, porque eu acho que esses brasileiros que estão fazendo vinho têm esse toque de vou fazer vinho no Brasil com a poda invertida, o que permitiu a gente enganar a videira e colher a uva no clima certo. Mas eu acredito muito no vinho brasileiro. Eu acho que a gente Dani, tem a um gente belo tem potencial tanto assunto para explorar com você que é difícil até de escolher. de terminar, né? Eu não queria terminar sem falar de queijos brasileiros, porque eu vejo você degustando queijo no seu programa que eu fico salivando ali. Fala Ele um pouco fica literalmente babando porque mesmo. eu adoro comer e beber, adoro vinho. Fala do queijo brasileiro. Bom, o queijo brasileiro já fala por si só a quantidade de prêmio de medalha que a gente leva nesse que é o Oscar do queijo na França. Já tem ultrapassado mais de 50 medalhas, medalha de ouro, super ouro, o queijo principalmente de Minas Gerais, do interior de São Paulo. Eu comecei uma pesquisa durante a pandemia eu estava em casa e eu queria valorizar pequenos produtores. Então eu comecei a fuçar muito em queijo brasileiro. Eu falei, na minha casa agora vai ser queijo brasileiro que eu vou servir. E começava a mandar mensagem e recebia por correios. Os queijos. Os queijos chegavam por correios. E foi aí que eu descobri o Lua Cheia, que é um queijo maravilhoso da Serra das Antas, que hoje é um queijo assim, super famoso. O gorgonzola de colher, pardinho, Cuesta Azul, incrível. Eu comecei a degustar muito do que eu gosto, do que eu não gosto. E no final, não sou uma entendedora de queijos, mas eu gosto muito, faz parte. Todo dia a gente começa em casa, aquele momento que depois que as crianças foram dormir, eu faço nem que se for uma tábua pequenininha, eu fico batendo papo em casa com meu marido. Abra um vinho. É um momento, abro um vinho, às vezes não, né, porque não dá todo dia, mas eu tento. Às vezes só uma tacinha, mas é um momento de conversa. E o queijo, pra mim, traduz um pouco o que é o vinho, é alimento. Eu não gosto de nada de exagero, né? Eu gosto de comer tudo pouquinho. Até porque eu vivo comendo, né? Meu trabalho é comer. Eu gosto de comer pouco, eu gosto de degustar. E o queijo tem esse momento. O queijo é uma pausa que a gente faz. Ou montar uma tábua de queijo para receber os amigos. É um ato de amor. Então essa relação que eu tenho, eu adoro os queijos brasileiros, são incríveis. Você vai pra Serra da Canastra, é uma coisa assim que explode a cabeça. Minas Gerais. E a gente deixou de ter só o queijo tipo brie. Não, a gente tem o queijo brasileiro. A gente tem Atalaia, a gente tem o Mandala, a gente tem queijos que você olha e você fala, isso, onde o Brasil mais conquistou já hoje
o sabor terroir do Brasil é no queijo. A gente tem queijos tipo Muito mais do que o vinho até, né? Mas o vinho tá caminhando muito bem. Tá, né? O vinho tá caminhando muito bem. E me fala uma coisa, se você fosse ter direito a mais uma viagem na vida, é a última viagem, pra onde ela seria? Olha, eu viajaria com a minha família. Pra onde? Tudo bem, pra onde? Mas sabe de uma coisa? Eu falo muito isso, né? Uma vez meu marido, em julho, as crianças saíram cedo de férias e eu já saí de viagem com eles. E aí eu emendei uma viagem de trabalho, só que eu fiquei com eles quase 2 meses. E aí meu marido virou e falou assim, você não tá com saudade de casa há 2 meses? Não. Eu falei, casa pra mim é onde vocês estão. Então viajar pra qualquer lugar, assim, se eu tivesse que escolher um lugar, a última viagem da vida, se eu tivesse que escolher um lugar, a última viagem da vida seria pra Itália. Ah, eu também, são 2. Pra Me deixa lá. Pra onde? Eu vou fazer a Itália inteira. Deixa lá de carro, Toscana, viagem, descobrir uma cidade nova. Mas olha, a América do Norte, que não é tão prestigiada assim pelos brasileiros, sempre prefere mais a Europa, né? Tem coisas incríveis também. Tem. Eu fiz uma de Calgary até Vancouver. Nossa, que viagem. Essa é viagem visual, né? Floresta, urso, lagos incríveis. Tá? Eu tô de olho nos vinhos do vinho Canadá. A região dos canyons nos Estados Unidos, que você lindo. pega... Sabe, desde o Grand Canyon, vai subindo em direção ao Utah, entra no Colorado, desce até o Novo México, passa dias dentro de reserva naval com leis próprias. É uma viagem. Eu quero gravar os parques surreal. Nacionais. Monument Valley é uma das coisas mais lindas que eu vi na minha vida. Manja, aquele dos filmes do John Ford. Maravilhoso. Eu só fiz conheço aquilo o Grand Canyon, eu quero conhecer o resto. Com um índio dirigindo um jipinho antigo e contando história. Do avô dele que recebeu John Ford para fazer o primeiro filme lá. Viagem surreal. E ninguém faz. Ninguém nem sabe desse tem uma frase que eu adoro falar, que viagem não é investimento. Não. Que viagem não é gasto, viagem é um investimento que a gente faz na alma. Olha, concordo. Viu? Sou uma investidora. Não precisa vender isso pra mim, tem que vender pra tua Sou mãe. uma investidora. A mãe dela não gosta, minha mulher não gosta tanto de viagem. Eu acho que existem tipos de viagem. A viagem a trabalho é uma, viagem com amigas é outra, com o marido só casal é outra, Sim. com os filhos é outra. E eu viajo desde menina. Eu tinha... Quando eu comecei a trabalhar muito nova. Eu comecei a trabalhar com 14 anos. Eu chamava de a poupança da viagem. Sempre foi sagrado. Então, desde menina eu conseguia fazer viagens, porque eu juntava, elegia uma, fazia como dava, mas eu conseguia fazer. Eu fazia com milhas, Dava jeito. Mas viajava. Repetindo a pergunta, se você tivesse direito a mais um destino, mais um que você nunca foi, qual seria? Ai, meu Deus do céu. Brasil ou fora? Um no Brasil e um fora. Vai dar no 2 Brasil destinos. eu queria pra Chapada Diamantina, que eu não conheço ainda. Eu voltaria. Fui uma vez, amei. E fora do Brasil eu queria pra Papua Nova Guiné. Olha. Legal isso. Tem um mergulho que você faz com as baleias, eu queria fazer esse mergulho. Olha, tá vendo? Nunca ia pensar Papua Nova Guiné. Esse nem sei o que tem lá. Mar, lindo, maravilhoso. Tem cultura também, mas mar. Sim, esses lugares Eu amo sempre praia. tem, né? Dani, Nossa, Dani, foi maravilhoso ter você Passou aqui. já? Que história legal. rápido, eu falei pra né? você que Caramba, uma hora... eu falei, não vou dar conta. Vai, porque você tem histórias infinitas. Muito né? legal. Mas viajar é isso pra Viajar gente, é né? isso. Viajar traz esse repertório, traz essa mudança Viagem é de repertório, cabeça. é cultura. Você vê, hoje nós não falamos de turismo. Não falamos. Nós falamos de vivência. Eu gostei do seu experienciar. É isso, né? É degustar uma viagem com uma experiência de vida. Mas se a gente não viajar e não contribuir de alguma forma no entorno onde a gente está inserido, para a comunidade, um produto local, um artesanato, prestigiar, um né? chefe local, a gente precisa mergulhar um pouco mais nisso, nessa nossa responsabilidade enquanto viajante e contribuir. Sair do básico, não? Um pouco. Ter coragem. Às vezes pra até sair do fazendo o básico, mas como que eu posso contribuir nesse destino, principalmente no Brasil, Isso é de muito alguma legal, forma né? que eu vou transformar. Você sempre que for viajar, pensar qual vai ser a sua contribuição nesse destino. Mudar um pouquinho foco. o ambiente que você está vivendo pela sua atitude, né? Abrir o coração. E Dani, a hora de você vender seu peixe. Como te encontrar além do teu famoso programa da CNN, mas tudo mais que você tem para mostrar para o nosso público? Né? Olha, a melhor forma de me encontrar é no meu Instagram, @Daniela Filomeno. Temos também do programa que é CNN Viagem e Gastronomia.
E o site, né? Todo o meu conteúdo de 20 anos do Viagem e Gastronomia foi para a CNN. Então, se você for CNN Viagem e Gastronomia, tem tudo lá. Você tem transcrições no seu site? A gente Alguma tem transcrição? Áudio. Para quem não consegue enxergar, a gente tem áudio. E o que a gente faz muito, porque tem o YouTube do Viagem e Gastronomia, tem o meu YouTube. Esse é o que eu mais vejo. Nós somos multiplataformas. Tem toda TikTok, tem tudo. Mas o importante é você distribuir, né, essas mensagens, esses destinos. Eu acho que a melhor forma da gente... Entra pelo site e depois explora todos os afluentes. Eu quero me inspirar o programa de TV. Eu quero aprofundar, saber onde comer, onde ficar. Vai pro site. Olha lá, o site nós vamos tem montar tudo. nossa viagem. Eu adoro as minhas listas de pesquisa. Vou te usar para montar a nossa próxima viagem. As minhas listas de pesquisa, onde eu quero comer, onde os chefes comem, tá tudo lá no site. Olha lá, essas são as relíquias, porque você foi lá e bateu na porta, né? São os pastéis de cactos. Cactos. Maravilha, por mais pastéis de cactos. Muito Super obrigado, viu, Dani? Maravilhoso. E parabéns pelo seu programa. Sou fã incondicional. E eu tenho certeza que vocês amaram sonhar aqui com a gente, ouvir todas essas histórias e vem muito mais por aí. Um beijo. Tchau, gente.